segunda edição. Olá, boa noite, 6h02, sexta-feira, dia 17 de março de 2023. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. O primeiro congresso dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário chega ao final com a apresentação de aula magna. STF retoma na próxima semana julgamento sobre falta de licitação para o transporte coletivo. CNJ promove reunião para detalhar programação para a Semana Nacional do Registro Civil. E a entrevista de hoje é com o diretor do Foro da Comarca de Nova Lima, juiz Kleber Alves de Oliveira. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. O primeiro congresso dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário chega ao final com a apresentação de aula magna. O repórter Marco Aurélio Franco acompanhou os 3 dias de evento aqui no TJMG e ele traz as informações. O desembargador Alberto Vilas Boas, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, fez a abertura do Congresso no último dia de debates. O juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Marco Bruno Miranda Clementino, deu uma aula magna sobre os princípios dos centros de inteligência. O Congresso começou quarta-feira, reuniu representantes de tribunais de justiça dos estados, do STJ e de tribunais regionais federais. O desembargador Alberto Vilas Boas, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas, destacou a importância desse primeiro congresso. É disseminar e compartilhar conhecimento, compartilhar boas práticas, compartilhar formas de atuação, traduzir para outros tribunais problemas judiciais que são comuns aos vários tribunais de justiça. Os centros de inteligência produzem dados que permitem a emissão de notas técnicas usadas para a uniformização dos procedimentos judiciais. O Centro de Inteligência do TJMG já emitiu 5 notas técnicas sobre temas variados que impactam a tramitação dos processos. O primeiro vice-presidente do TJMG, desembargador Alberto Vilas Boas, falou sobre o papel preponderante das notas técnicas. A nota técnica número 1, que foi muito tratada aqui nesse Congresso, ela abrange quais são as práticas que o juiz deve observar no combate à litigância predatória. Né? É preciso a gente fazer uma distinção da litigância predatória com a repetitiva, porque podem existir casos que sejam de litigância repetitiva, ou seja, um grande número de consumidores, por exemplo, atingidos por uma mesma lesão, mas podem existir lides fraudulentas, lides simuladas, lides que foram artificialmente criadas, que não retratam a realidade vivenciada pela parte autora e que, portanto, são caracterizadas pelo alto volume, pela grande incidência e por um ingresso muito volumoso de demandas na justiça. Os centros de inteligência foram criados como forma de buscar soluções para a quantidade excessiva de ações que tratam do mesmo tema e que tramitam em instâncias diferentes do Poder Judiciário. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Marco Aurélio Franco. O Supremo Tribunal Federal retoma na próxima semana julgamento sobre falta de licitação para o transporte coletivo. Marcelo Della Libera tem os detalhes. Na próxima semana, o plenário do STF deve continuar o julgamento conjunto de 2 ações que questionam a constitucionalidade de normas que permitem a prestação de serviços de transporte terrestre interestadual e internacional sem licitação prévia. Na sessão de quarta-feira, as partes interessadas apresentaram as sustentações orais e na sessão seguinte, o ministro relator Luiz Fux iniciou o seu voto. Na ação direta de inconstitucionalidade 5.549, o então PGR Rodrigo Janot alegou que cabe ao poder público prestar serviços públicos diretamente ou sob regime de concessão ou permissão mediante licitação e na forma da lei. No mesmo sentido, na ADI 6.270, a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros questiona a validade de normas que permitem o oferecimento de serviços interestaduais de transporte terrestre coletivo de passageiros sem procedimento licitatório prévio, mediante simples autorização. O julgamento das 2 ações deve ser
ser retomado na próxima sessão da Corte na quarta-feira. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. A correição ordinária geral da comarca de Belo Horizonte está em andamento. Esse tipo de fiscalização é feita anualmente pelo diretor do foro e com o apoio de uma equipe da Corregedoria Geral de Justiça. A correição é realizada anualmente em todas as comarcas do estado. Ela abrange os trabalhos do foro judicial, das unidades jurisdicionais do sistema dos juizados especiais, dos serviços notariais e de registro, da Polícia Judiciária e dos presídios. Até 31 de março deste ano, a população pode apresentar sugestões, denúncias e reclamações pelo Fale com o TJMG, disponível no portal TJMG. Acesse tjmg.jus.br. A seguir no próximo bloco. CNJ promove reunião para detalhar programação para a Semana Nacional do Registro Civil. E ainda a entrevista com o diretor do foro da comarca de Nova Lima, juiz Kleber Alves de Oliveira. Nova Lima, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. São 6h08. Voltamos em instantes. CNJ promove reunião para detalhar programação para a Semana Nacional do Registro Civil. Renê Almeida tem as informações. Boa noite, Renê. Boa noite, Sandra. A Corregedoria Nacional de Justiça realizou nesta semana a segunda reunião virtual com representantes das Corregedorias de Justiça dos estados para alinhar os preparativos da Semana Nacional de Identificação Civil. Programada para a segunda semana de maio em todo o país, a iniciativa visa garantir a inclusão social por meio da emissão de certidão de nascimento para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade econômica e social. O encontro contou com a participação de juízes auxiliares e servidores indicados pelas Corregedorias Gerais dos Tribunais de Justiça. Além de informações sobre as parcerias firmadas, a Corregedoria Nacional estabeleceu prazo para envio dos locais escolhidos, logística de funcionamento e cooperação entre os TJs e os TRFs. Os dados devem ser encaminhados para o e-mail corregedoria.projetos@cnj.jus.br até 31 de março. Da agência Rádio Web, Renê Almeida. Entrevista. Hoje, no TJ Minas Notícias, segunda edição, conversamos com o diretor do foro da comarca de Nova Lima, juiz Kleber Alves de Oliveira. Prazer conversar com o senhor aqui na Rádio TJ Minas. Boa noite. Boa noite, Sandra. O prazer é todo nosso. Estamos disponíveis. Questionamentos, e o que for necessário, sempre. Dr. Kleber, quais ações o senhor pode destacar e contar um pouco sobre essas experiências vividas aí na comarca de Nova Lima? Nova Lima, que é uma cidade da região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Exato, Sandra. É uma comarca bastante operosa, composta com uma população razoável de em torno de 130, 140 mil habitantes, e que também compõe, além do município sede, as cidades de Riacima e Raposos. Inúmeras questões relacionadas aqui à comarca, É uma comarca bastante grande, de uma área territorial bastante elevada, próxima a Belo Horizonte. E vocês também têm o distrito, pertence a Nova Lima, o distrito de Macacos, que tem uma barragem, e que no ano passado foi assinado um acordo aí entre a Vale, Ministério Público, Federal, Defensoria Pública e a Justiça, do TJMG, que vai, justamente compensar os danos. Explica pra gente sobre esse acordo e a importância aí. De fato, o município de Nova Lima ainda alcança o distrito de Águas Claras, São Sebastião de Águas Claras, popularmente conhecido por Macacos, e no ano anterior, desde 2019, em verdade, 2020, foi ajuizado pela Defensoria Pública quanto pelo Ministério Público uma ação coletiva em desfavor da empresa Vale, e que houve, no ano passado, essa homologação de um acordo, pondo fim a essa demanda, beneficiando milhares de pessoas residentes naquela localidade. O senhor tem na comarca o Sejus, que também já é atuante, doutor? Sim, bastante atuante. Foi recentemente instalado
no mês de junho do ano passado, de 2022, houve a instalação, juntamente com a segunda vara criminal, e vem funcionando aí, não ainda a todo vapor, né, por uma questão física, mas em futuro próximo, bem próximo, se Deus quiser, estaremos aí com a totalidade dos serviços disponibilizados, por ocasião da inauguração do novo edifício do Fórum. Há uma previsão aí para os próximos meses aí para que essa inauguração aconteça, e seguramente, em acontecendo, todos os serviços disponibilizados, ofertados pelo Sejusc, estarão a pleno vapor na comarca. Então, esse novo fórum também vai trazer aí mais conforto, não só à população, à comunidade, mas aos servidores também, e dando aí um melhor atendimento à população. Seguramente. Há uma previsão de que nos próximos meses essa inauguração aconteça, em que, a parte de tudo que você falou, aí será possível uma melhoria na qualidade da prestação jurisdicional, um maior conforto a todos os usuários do serviço, a todos os servidores, a todos os magistrados e quiçá, talvez até uma melhoria maior na prestação, com a possibilidade de, no futuro, novas varas serem instaladas, porque haverá um espaço físico, né, adequado e suficiente para que isso aconteça. Tá certo. Quero agradecer muito a sua participação na Rádio TJ Minas. Hoje conversamos com o diretor do Foro da Comarca de Nova Lima, juiz Kleber Alves de Oliveira. Muito obrigada, doutor Kleber, e até uma próxima oportunidade. Eu quem agradeço. Até uma próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Estamos sempre à disposição. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. 6h16. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube na íntegra e com imagem direto aqui do nosso estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e também à Rádio TJ Minas. Siga o tribunal no Instagram, @TJMGOficial, e continue acompanhando a Rádio TJ Minas. Boa noite, tenha um ótimo fim de semana e até segunda-feira.